vamos no andamento com o segundo bloco. Que a gente viu que o senhor, como apaixonado pelo rádio, iniciou a carreira também pelo rádio, e aos poucos o senhor foi fazendo essa transferência do rádio para a televisão. Então, baseado nisso, a gente gostaria de saber como foi para o senhor trocar o rádio para o rádio pela TV, e se essa troca do rádio pela TV, iniciando, trabalhando na TV, se foi algo que o senhor sempre almejou na vida, se foi realmente o seu sonho, foi sempre trabalhar na TV ou foi manter essa trajetória no rádio, assim? Não, para mim foi uma surpresa, porque a vida inteira eu idealizei uma carreira voltada para o rádio. Eu nunca cogitei, nunca pensei em trabalhar em televisão. E aí, quando eu já estava para me formar, eu era o diretor da rádio lá de Juiz de Fora, eu recebi um convite para trabalhar na TV Globo de Juiz de Fora, que hoje não é mais emissora Globo, é uma afiliada. Mas faltava um mês para eu me formar. E aí eu não tinha o diploma. E o sindicato não autorizou a minha contratação. Faltando uma semana ou menos para a formatura, eu recebi um segundo convite para trabalhar na TV Leste do Governador Valadares. Era uma antiga afiliada da Rede Globo. E aí, de novo, apareceu televisão na minha vida num espaço de menos de um mês. Eu acho que as pessoas estão imaginando que eu levo jeito para trabalhar em televisão, né? Eu acho que eu vou trocar o rádio pela TV. Eu já era casado, já tinha uma filha. E eu imaginei, olha, de repente vai ser uma porta para eu ter um futuro profissional mais promissor. E aí eu resolvi experimentar, mas eu sofri muito na transição. Porque naquela época as universidades não tinham os laboratórios que vocês têm hoje, né? Eu sei que vocês reclamam demais dos laboratórios, faltam equipamentos, que são precários, que vocês têm que compartilhar muita coisa com diversos alunos, mas na minha época nem equipamento a gente tinha. Então eu tive 2 aulas práticas de TV durante 4 anos de faculdade, em que eu narrava um texto. Enquanto eu narrava um texto, o meu colega que filmava, ele estava lá com uma árvore na frente dele, fazendo uma pan, mostrando a árvore de cima e embaixo, eu falando de Fórmula 1. Né? Eu não tive aula de edição, eu não sabia o que era um color bar. Né? Aí um dia eu vou para uma emissora de televisão, contratada para ser chefe de reportagem. Quando eu entro numa ilha e vejo o rapaz montando a edição de um lado para o outro, eu falei, isso aí para mim é tudo japonês, eu nem imagino o que ele esteja fazendo. Eu falei, bom, agora eu preciso aprender de novo, precisa da prática, né? Precisa da experiência. E aí eu fiquei praticamente uma semana dentro da televisão. Chegava lá 8 horas da manhã, ia embora meia-noite. Tudo que a turma fazia, eu tenho que aprender como é que é. Então foi uma transição muito dura, muito difícil. Eu não estava preparado para aquilo. E eu tinha que ser chefe de reportagem, com uma redação bem experiente, com profissionais que já faziam lá reportagem em televisão há 4, 5 anos. Né? E foi um começo muito difícil. Mas a minha vantagem é que a equipe era muito boa e eles colaboraram demais nessa minha transição. Né? Eles entenderam que eu precisava muito mais deles no momento do que eles precisavam de um grande chefe de reportagem. Então eles facilitaram demais o meu início. Né? Eu devo demais àquela turma, foi uma turma muito bacana. E aí eu acabei entrando em televisão, fiquei 1 ano em Governador Valadares, depois eu fui para a EPTV Sul de Minas, lá em Varginha, fiquei mais 1 ano, fui para Juiz de Fora, trabalhei na TV Globo de Juiz de Fora durante 1 mês e meio, e vim para a Globo de BH, onde eu fiquei 16 anos. Daqui eu fui para o SBT de São Paulo, fiquei mais um tempo lá em São Paulo, e aí eu resolvi encerrar com as minhas atividades em televisão. Eu achei que eu já tinha cumprido a minha parte, que eu já tinha feito o que eu deveria ter feito. Não tudo que eu gostaria de ter feito, mas dentro daquilo em que eu tive a oportunidade, eu achei que eu já tinha feito e que eu deveria partir para uma outra área do jornalismo. Então, a gente também, baseado em pesquisas, a gente viu que o senhor se especializou em jornalismo esportivo, que sua carreira toda foi mais voltada também para essa área. Então, a gente gostaria de saber o quanto o futebol teve presente na sua vida, se o senhor focou a sua especialização
no jornalismo esportivo para seguir nessa carreira mais ao lado do futebol, se tinha outro esporte da sua preferência. E se o senhor chegou a pensar trabalhar em outra área do jornalismo sem ser o esportivo? Na minha infância eu gostava de esporte, né? Eu queria conhecer qualquer modalidade. Então, se passasse um jogo de vôlei na televisão, que era uma coisa raríssima, eu tinha maior interesse em prestar atenção. E assim era com todos os esportes, com basquete, corridas de Fórmula 1. E basicamente o futebol sempre predominou na grade das emissoras de televisão. E por isso uma influência maior de futebol. Quando eu fui trabalhar em rádio, e aí eu fui trabalhar cobrindo um time da primeira divisão de Minas, que era o Tupi, futebol. E eu falei, bom, eu vou ter que acelerar esse processo de me aprofundar no futebol. Gostava muito de Fórmula 1 nessa época. Posteriormente, eu já estava na rádio, eu tive a oportunidade de cobrir vários treinos de Fórmula 1 no Autódromo de Jacarepaguá. Então eu entrevistei o Ayrton Senna durante 2 semanas, Nelson Piquet, eu conheci muita gente, Alain Prost, Nigel Mansell. Conheci uma turma muito bacana da Fórmula 1 naquela época. Mas o futebol, constantemente, era a melhor oportunidade que aparecia. Quando eu saí, aí fiz essa trajetória toda de televisão, que eu te falei. Quando eu vim para Belo Horizonte, em 1990, eu não vim para trabalhar no esporte. Eu deveria ser um repórter de geral. Só que tinha tido uma greve e os funcionários da Globo tinham sido demitidos. E aí eles estavam com um problema para recompor a equipe de esportes do Globo Esporte, né? O editor-chefe me pediu para que temporariamente eu ficasse auxiliando na apresentação, na produção de matérias. E era para ser uma coisa curta e acabou durando 16 anos. Né? Não era para ter sido tão longo assim. E não era o meu objetivo. Naquela época, eu já estava pensando em dar um tempo no esporte. Eu achava que para minha carreira no jornalismo crescer e crescer em outras coisas diferentes, que eu deveria conhecer mais a geral. Mas eu não tive tanto essa oportunidade aqui em Belo Horizonte, porque eles foram gostando do trabalho que eu estava fazendo no esporte, e eu fiquei. Quando eu fui para o SBT em São Paulo, eu fui para uma cobertura de Copa do Mundo, na Copa de 2006, na África do Sul. Aí o SBT mandou uma equipe grande para fazer a cobertura, na África, acho que não, na Alemanha, né? 2006 foi na Alemanha. Mandou uma equipe grande para cobrir a Copa na Alemanha, mas eles precisavam de uma retaguarda para mostrar os familiares vendo os jogos aqui no Brasil, enfim, fazer matérias de comportamento com a torcida. E aí eles me chamaram para esse projeto. O Brasil acabou eliminado pela Holanda. Isso, 2-1. 2-1. E naquela época estava acontecendo lá em São Paulo um ataque do PCC a diversas unidades da polícia. E a Ana Paula Padrão era a editora-chefe do jornal do SBT. E ela me pediu se eu não poderia ajudá-la a sair do esporte e ficar um tempo na geral. Eu achei uma experiência fantástica. Eu fiquei cerca de 20 dias cobrindo mais o noticiário policial. Fiz algumas coisas também de economia, mas fiz muito nessa área de polícia. E eu gostei demais. Só que o projeto do SBT não foi adiante, né? E aí quando eu retornei para Belo Horizonte, eu falei, eu acho que televisão deu. Gostei demais de fazer geral, gostei de fazer tiroteio, gostei de fazer futebol, conheci muita gente famosa e tal, mas eu acho que eu tenho que pensar em outras coisas na minha vida. É o momento em que eu saio da televisão e eu vou trabalhar numa produtora que é muito similar ao trabalho da TV comercial, mas também é muito parecido com o trabalho da assessoria, porque era um telejornalismo institucional. Eram os jornais da Gerdau Açominas e do Banco BDMG. Então ali eu comecei a fazer uma transição da televisão para a assessoria.